Olá, aula de matemática do sexto ano dessa semana nós vamos fazer capítulo 5, aula 1, tá? Números fracionários, ou seja, a gente vai falar de fração. Fração representa parte de um todo. Frações são ditas equivalentes quando possuem o mesmo valor. Exemplo, 4 oitavos é igual a 2 quartos. Elas têm o mesmo fator, né? O mesmo valor que é 1 sobre 2. Então a razão entre 4 sobre 8 e 2 sobre 4 é a mesma, que é 1 sobre 2. Ok? O que é a fração? Eu peguei aqui um exemplo. Eu vou pegar um bolo, vou dividir em 4 partes. Então o todo da fração são 4 fatias. Se eu pegar 3 fatias desse bolo e comer, eu comi 3 quartos do bolo. Sobraram 1 quarto do bolo. Ou seja, eu comi 3 quartos do bolo, 3 fatias de 4. Sobrou uma fatia de 4. Se eu tivesse pego esse mesmo bolo tivesse dividido em 5 pedaços, eu teria comido 3 quintos do bolo. E teria sobrado 2 quintos do bolo. Entendeu? Tranquilo? A fração também pode ser representada de outra forma. 3 sobre 8 ou 3/8. É a mesma coisa, é a mesma representação. O que são frações equivalentes? Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. Como é que a gente calcula se duas frações são equivalentes? Olha só, a gente tem o primeiro modo aqui, que eu vou pegar 2 quintos e 4 décimos. São frações equivalentes, ou seja, elas têm o mesmo fator de multiplicação. É só eu pegar e multiplicar o numerador de uma vezes o denominador do outro. Tem que ser igual ao produto do outro. Ó, 2 vezes 10, 20. 4 vezes 5, 20. São iguais? São. Então a fração é equivalente. Entendeu? Segundo, 9 21avos e 3 sétimos. 9 vezes 7, 63. 3 vezes 21, 63. São equivalentes? São equivalentes. Certo? Eles têm a mesma razão, que é 3 sétimos. Se eu simplificar 9 21avos dividir por 3, eu tenho 3 sobre 7. Propriedades de uma fração. Uma fração não se altera se o numerador e o denominador forem multiplicados ou divididos pelo mesmo número. O que acontece? Você não pode violar a regra da matemática, ou seja, toda operação que você faz no numerador, você obrigatoriamente tem que fazer no denominador. Então, se você multiplica o numerador por 5, você é obrigado a multiplicar o denominador por 5. Se você divide o numerador por 3, você é obrigado a dividir o denominador por 3. Por quê? Se você multiplicar um por 3 e outro por 4, você alterou a razão, ou seja, a relação entre os dois números. Então, ó, se eu multiplicar a fração 3 oitavos por 2, esse 2 é como se tivesse 2 sobre 1. Correto? Certo? Não, desculpa. Multiplicando o numerador e o denominador da fração por 3, fração 3 oitavos por 2, eu obtenho 6 16avos. 3 vezes 2, 6. Ou seja, se eu pegar essa fração aqui e dividir por 2, ó, que é simplificar, eu vou ter 3 oitavos. Ok? Na prática, dividir uma pizza em 8 fatias do mesmo tamanho e comer 3 fatias é o mesmo que dividir uma pizza em 16 fatias do mesmo tamanho e comer 6 fatias. Entendeu? É a mesma coisa. Se falar assim, comprei uma barra de chocolate e comi a metade. Dividi essa barra em 2 partes e comi a metade, né? Ou peguei essa barra, dividi em 4 partes e comi 2 partes.
Na verdade, eu estou falando a mesma coisa. Eu tenho 3 tipos de classificação da fração. Fração própria, imprópria e aparente. A fração própria é aquela que o numerador é menor que o denominador. Então, toda vez que você olhar para uma fração e ver o numerador, o número que está em cima, menor que o número que está embaixo, é uma fração própria. Uma fração imprópria é aquela que o numerador é maior que o denominador. Então, olhou para a fração, o numerador é maior que o denominador, é uma fração imprópria. E a fração aparente? A fração aparente é a fração imprópria. Ó, a fração aparente é a fração imprópria, onde o numerador é divisível pelo denominador, portanto equivale a quantidades inteiras. Então a aparente é o numerador é maior que o denominador, que nem a imprópria, correto? Que nem a função imprópria. Mas acontece que aqui o denominador é divisível, ou seja, o que é um número divisível? É quando o resto é igual a zero, correto? O numerador é divisível pelo denominador, ok? Então 18 sobre 6 dá 3, 10 sobre 5 dá 2 e assim por diante. O que é um número misto? O número misto é aquele número escrito na forma da soma de sua parte inteira com a sua parte fracionária. A parte inteira é sempre uma fração aparente. Resumindo, como é que você vai ver isso na prática? Você vai ver um número ao lado da fração. Ó, ele não está multiplicando, não está nada, ele está bem ao lado da fração. Então, na verdade, ele é uma fração. Se eu pegar aqui, ó, eu vou multiplicar 3 vezes 5, ó, 3 vezes 5, e vou somar o resultado com 2, com o que está aqui em cima. E vou manter o denominador. 3 vezes 5 são 15, mais 2 terços vai dar 17 terços. Então, a fração, o número misto 5 2/3 é igual à fração 17 terços. Ok? Tranquilo? Ó, 15 meios é uma fração imprópria, ou seja, o numerador é maior que o denominador, mas não é divisível, ou seja, não tem uma divisão exata. 14 meios é uma fração imprópria e aparente. Imprópria porque ele é maior que o denominador e aparente porque é divisível. 14 dividido por 2 dá 7. Ok? Então, o número misto, gente, a gente sempre vai fazer isso, ó. 7 3/4. Eu pego, multiplico o denominador por quem está na frente e somo um elemento que está no numerador. Mantenho o denominador. 7 vezes 4 é 28, mais 3, 31 sobre 4. Então, eu vou pegar aqui, ó, 31 dividido por 4, 7 vai dar 28, resto 3, ó. Então, esse 7 vem para frente, que é o inteiro aqui, ó. O resto vem para cima. E aqui é o 4 que está aqui. Ok? Tranquilo? Eu vou pedir para vocês uma atividade devolutiva, que é transformar a fração 5/8 numa fração equivalente de numerador igual a 15. Lembrando que a fração é numerador sobre denominador. Ok? Então você vai ter uma fração 5/8, que você vai ter o numerador em cima 15. E você vai precisar fazer o quê? Multiplicar, dividir 15 por 5, vai dar quanto? Um número aqui, vai dar um número 5, um número x, um número a. Então 5 vezes o número a vai dar 15. Então eu vou pegar 8 vezes esse mesmo número a e vou colocar aqui embaixo. Ok? Vou pedir para vocês fazerem os exercícios do tópico 5.7, número 1, 2 e 3 da página 18. Tá bom? Tranquilo? Obrigado.